Boa tarde, caros estudantes! Na aula de filosofia de hoje, nós continuaremos com mitologia da América. Lembrando que na aula anterior nós vimos as características gerais dos mitos americanos, mais os mitos da América do Norte, do Ártico, Canadá e do que seria o atual Estados Unidos. Na aula de hoje nós começaremos com a aula de Mesoamérica, E o que é a Mesoamérica? Mesoamérica é uma região histórico-geográfica que envolve parte do que seria o atual México com a América Central, estendendo-se basicamente do centro-sul do México até a Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, El Salvador e Belize também. E a Mesoamérica, ela basicamente foi o lar de algumas das civilizações mais antigas da América e que tiveram um grande contato cultural entre si, se influenciando, Então, embora essas sociedades elas tenham algumas distinções, as mitologias dessas regiões, elas têm muitas características em comum por conta dessas influências, Acredita-se, inclusive, que a mitologia mesoamericana, ela teria como base a antiga civilização olmeca. A civilização olmeca é considerada por muitos historiadores e arqueólogos a mãe cultural da Mesoamérica, ou seja, a civilização que desenvolveu uma série de características que foram posteriormente reproduzidas por outros povos mesoamericanos. Então, os olmecas, acredita-se, pelos dados que nós temos atualmente, que ela teria florescido entre 1500 a.C. e 400 a.C., e eles acabaram tendo uma grande influência. Eles teriam desenvolvido o calendário solar, eles teriam desenvolvido vários aspectos religiosos, os ritos de sacrifício, o jogo da ulama, que é o jogo da bola, no qual você não usa nem as mãos nem os pés, você usa apenas o tronco e a cabeça, com a intenção de colocar a bola dentro de aros que estão localizados na parte alta no meio do campo, nas paredes especificamente, entre outra, até a escrita mesmo, escrita que até então era atribuída aos zapotecas, um povo posterior, o primeiro sistema de escrita mesoamericano. Muito leva a crer que os olmecas já tinham um sistema hieroglífico de escritas, Então, a mitologia dos olmecas, embora pouco se sabe, ela é muito aparente, por conta das similaridades dos mitos dos povos mesoamericanos. Dos maias e dos astecas, que são as que nós conhecemos melhor, isso é bastante evidente, já que a mitologia maia e a mitologia asteca têm muitas características em comum, inclusive incorporando divindades de outros povos, como a cidade de Teotihuacan, por exemplo, O que indica uma origem comum desses mitos e um forte contato cultural que fez com que esses mitos seguissem mais ou menos um certo padrão na região da Mesoamérica, Então, a mitologia asteca, ela foi registrada principalmente por jesuítas espanhóis que tinham a intenção de converter os astecas ao cristianismo, ficaram registrados nos chamados códices, Isso aí foi uma boa parte da mitologia asteca que acabou sendo registrada para a posteridade, Muito se perdeu durante a invasão e a conquista do México por Hernán Cortés no século XVI. Já com relação aos maias, os maias eles teriam abandonado as cidades antes da invasão espanhola, lá pelo século XII, século XIII, mais ou menos. No entanto, eles entalharam em pedra vários hieroglifos que contam inclusive a cosmologia, ou seja, a origem do cosmos segundo os maias, Só que como também muito acabou sendo se perdido, boa parte dessas escritas, desses hieroglifos, desses pictogramas, vamos dizer assim, acabaram sendo intraduzíveis, Até hoje não foram totalmente traduzidos, o que indica também, uma grande dificuldade em conhecer com maior profundidade as populações dessa região, Então, a mitologia da Mesoamérica, embora os povos eles tenham algumas diferenças, ela tem muitas características em comum no geral, Entre elas nós temos principalmente um elemento que circunda as mitologias mesoamericanas, é a ideia da dívida com os deuses, Então, muitas mitologias mesoamericanas acreditam que alguns deuses eles se sacrificaram para originar a humanidade, e esse sacrifício ele deve ser
costumeiramente retribuído a partir do sangue. Isso explica também por que muitos povos mesoamericanos tinham sacrifícios humanos, né? Então, os sacrifícios humanos eram uma forma de pagar com sangue aos deuses que se sacrificaram para a criação da humanidade, né? Então, toda a história, né, da mitologia mesoamericana tem por base essa relação de dívida da humanidade com relação aos deuses. Por isso que existe o sacrifício humano. E os sacrifícios humanos eram variáveis, né? Não eram uma coisa só, né? Dependendo das datas, das cerimônias, também da leitura dos astros, né? Já que os maias e também os astecas, eles eram astrônomos, eles observavam os planetas e as estrelas e tentavam então decifrar o destino e a vontade dos deuses a partir do céu, né? A partir da carta celeste. Então, alguns rituais eles envolviam um derramamento de sangue pequeno, né? Geralmente com cortes na língua, nas genitais, entre outros exemplos, né? Alguns já envolviam um sacrifício mais severo, com a execução completa, até mesmo, principalmente como entre os astecas, né? A retirada do coração do corpo ainda vivo, em oferecimento aos deuses, né? Então, eram muito variados os sacrifícios, mas eles demonstravam justamente essa noção de dívida com os deuses, né? Outra característica também é a presença também de seres humanos mesclados com animais, né? Então, animais da fauna mesoamericana são muito presentes nas mitologias da Mesoamérica, né? Como, por exemplo, o jaguar mesmo, que já era representado desde a época dos olmecas em esculturas de pedra. Então, né, falando da mitologia maia, né, que é proveniente principalmente de um texto chamado de Popol Vuh, né, que é um texto sagrado que fala da criação do cosmos e dos seres humanos, além de conter a história maia com viés mítico, nós temos muitas histórias, né? Então, algumas histórias afirmam que o criador do mar, Gugumatz, e o coração do céu, que era o criador do sol, eles tentaram várias vezes criar a humanidade de formas diferentes, né? O que mostra que são deuses falíveis, né? Deuses que erram, né? Eles não são perfeitos, eles cometem erro justamente por conta dessa tentativa e erro. Acredita-se que na primeira criação os seres humanos eram como animais, né? Eles não pronunciavam os nomes dos deuses, uiavam, chiavam e viviam de certa forma como animais. Por eles não louvarem os deuses, eles foram transformados nos animais. Então, a primeira humanidade, ela deu origem aos animais. A segunda humanidade foi feita de barro e se diluiu na água, né? Então, os deuses, né, o Gugumatz e o coração do céu, eles foram consultar os adivinhos, né? E com isso, os adivinhos orientaram eles a como criar os seres humanos. Então, os deuses teriam criado os seres humanos da madeira e a junco, que é uma espécie de planta, né, vamos dizer dessa forma. A forma física foi bem sucedida, mas como eles não louvavam os deuses, foram destruídos em um dilúvio. Então, nós temos até então 3 humanidades. Uma que foi feita, mas que não falava, que virou os animais, outra que era feita de barro e que se diluiu na água, e outra que já era parecido com os humanos contemporâneos, mas que por não louvarem os deuses foram naufragados em um dilúvio. Aí que começa a história da humanidade, né? Acredita-se que 2 adivinhos, o Shipiacoq e o Shmucané, eles tiveram 2 filhos, Rum-Runapo e Vucub-Runapo. Esses 2 filhos, né, o Rum e o Vakub-Runapo, eles, segundo reza a lenda, eles não faziam nada, né, eles apenas jogavam bola. Isso tem uma grande importância porque muitas sociedades mesoamericanas, sobretudo na época dos cacicados, na época das tribos, elas não tinham propriedade privada, né, então com isso todo mundo tinha que trabalhar, né, trabalhar era um dever social para a produção autossuficiente da sociedade. O fato desses 2, eles não quererem trabalhar era uma grande violação, pois eles consumiam, mas não queriam trabalhar, apenas queriam se divertir jogando bola. Até que então, né, uma vez irritado com o barulho que eles fizeram, os deuses da Xibalba, que eram senhores do submundo maia, do mundo dos mortos, vamos dizer assim, lembrando que isso não quer dizer em nenhum momento inferno, né? Era um lugar de repouso dos mortos, mas não significa necessariamente inferno, né? A noção da Xibalba como inferno foi uma interferência do cristianismo na conversão dos maias e dos astecas também para o cristianismo, né? Desafiaram, né? Eles se irritaram com o barulho que esses gêmeos faziam enquanto jogavam bola e os desafiaram a uma partida por sangue. No caso, na Xibalba, 2 tochas e 2 charutos
mantinham a luz acesa. Os irmãos teriam fumado o charuto, o que teria sido sacrilégio, levando à sua execução. Suas cabeças foram penduradas em árvores das quais nasceram frutos, né? Então, os dois irmãos eles cometeram uma profanação na Xibalba e com isso os lordes da Xibalba, os senhores da Xibalba mataram eles. Plantaram suas cabeças que surgiram frutos delas. Uma deusa, podemos dizer dessa forma, chamada Xiqui, uma donzela, né? Ela teria comido um desses frutos e então ela engravidou, dando à luz a 2 gêmeos, Hunahpu e Xbalanque. Esses 2 gêmeos, eles foram testados pelos deuses da Xibalba e passaram em todos os testes. E no final, eles deveriam jogar bola contra os deuses da Xibalba. Eles teriam vencido os deuses da Xibalba, já que eles herdaram a habilidade de seus antecessores, né, que foi o Hunahpu e o Vucub-Hunahpu, e isso irritou os deuses subterrâneos, né, porque eles não só venceram, como zombaram também dos deuses da Xibalba naquela situação. Os deuses da Xibalba, então, eles acabaram colocando os gêmeos em um forno e suas cinzas foram jogadas no solo. No entanto, os gêmeos eles nasceram da cinza, renasceram da terra, mais lindos do que nunca, e se gabavam aos deuses da Xibalba que podiam ressuscitar dos mortos. Os senhores da Xibalba queriam provas desse grande feito, e Hunahpu então teria arrancado o coração de seu irmão Xbalanque, depois ressuscitado. Os deuses da Xibalba pediram para fazer o mesmo com eles, eles arrancaram o coração dos deuses da Xibalba, porém não devolveram, ou seja, eles se mantiveram mortos. Posteriormente a isso, os gêmeos eles ascenderam aos céus e se transformaram no Sol e na Lua. E a humanidade, né, ela acabou sendo criada depois disso a partir do milho, que era um alimento muito importante para os maias e exatamente por conta disso, né, acreditava-se que a constância da população dos seres humanos viria do milho. Os maias eles tinham então uma noção de universo bastante ampla, né, no qual nós tínhamos o mundo superior, onde era a morada dos deuses, o mundo terreno, né, que era a floresta de Yucatán, onde os maias sobreviviam, as pirâmides, que era uma forma de comunicação com o céu, enquanto os oceanos seriam o caminho para o mundo inferior, né? Até mesmo aquela visão, né? Existe uma visão que era comum também na América do Norte, né? De que o oceano ele era um reflexo da Terra, né? Então os animais do oceano muitas vezes eles eram tidos como reflexos da Terra. O tubarão era chamado muitas vezes de lobo ou jaguar do mar, o caranguejo de aranha do mar, entre outros exemplos. Isso era comum na América do Norte de uma forma geral, né? Então, nós podemos perceber que entre os maias nós temos essa noção, né? Os dois irmãos que depois de várias lutas, vários sacrifícios, eles ascenderam-nos como o Sol e a Lua, e assim a humanidade pôde ser criada a partir do milho. Parecida com essa história, nós temos a mitologia dos astecas, né? No caso dos astecas, a principal divindade era o Quetzalcoatl, né? Que era o também chamado de Kukulcán entre os maias, né? Era um deus de origem maia que também foi incorporado pelos astecas, né? O nome é diferente, mas são quase os mesmos deuses, né? Kukulcán é o nome maia e Quetzalcoatl é o nome asteca, né? Então, nesse sentido, Quetzalcoatl significa literalmente da língua náhuatl, que era a língua dos astecas, serpente emplumada. Inclusive, Quetzal é uma espécie de pássaro comum na região do México, né? Então, os astecas, eles acreditavam que nós estaríamos vivendo o chamado quinto sol, né? E que o universo ele teria sido criado e destruído 4 vezes. Na primeira criação, jaguares teriam extinguido a humanidade. Na segunda, uma grande ventania, um grande tornado teria varrido a humanidade, no entanto, alguns teriam se segurado nas árvores, esticando o braço e dando origem aos macacos. A terceira teria sido pela chuva de fogo e a quarta pelo dilúvio. Então, a mitologia asteca tem uma similaridade muito grande com a maia, né? No sentido de que a humanidade foi criada e destruída várias vezes, né? As versões são um pouco diferentes, né? No caso dos maias, né? Na primeira os seres humanos viraram animais, né? Depois eles foram eles derreteram, né? Depois eles foram naufragados num dilúvio, né? Depois foram criadas pelo milho, né? Já no caso dos astecas, nós temos então a destruição por jaguar, por um tornado, pela chuva de fogo e então pelo dilúvio. O quinto sol teria sido criado pelo deus Quetzalcoatl e o irmão de Quetzalcoatl, o trapaceiro, deus da trapaça, Tezcatlipoca, que esquartejaram a deusa da terra, né, que se chamava Tlautecutli,
para criar a terra e os céus. Quetzalcoatl ele teria ido até o submundo e pediu para os deuses dos mortos, né, que seriam mais ou menos os lordes da Xibalba, os ossos da última raça de humanos, que lhe foi concedido. Quetzalcoatl ele tocou uma concha sem furos, né, com a ajuda de abelhas, para convencer os deuses do submundo a pegar a humanidade que teria sido perdida da última vez. No entanto, o Quetzalcoatl ele não poderia tirar os ossos do submundo, né? Com isso, então, ele tentou fugir e foi perseguido por demônios, enquanto ele tropeçava e deixava partes cair, né? Ao sair do submundo, os ossos foram moídos, besuntados com o sangue dos deuses e a humanidade ressurgiu. Mas como não foram todas as partes da humanidade anterior que foram usadas, os seres humanos eles seriam diferentes em formas e em tamanhos. Então, novamente, a gente tem a noção de um sacrifício, né? O Quetzalcoatl ele teria se dirigido até o submundo, então ele teria sido atacado por demônios ao tentar levar a humanidade de volta, né? E como ele perdeu vários pedaços da antiga humanidade, a humanidade é diferente. Então essa que é a noção da diferença para os astecas. Os seres humanos são diferentes por conta disso. E foi usado o sangue dos deuses também para a criação da humanidade, né? Que explica também aquela noção do sacrifício por sangue, né? Acredita-se que também, né, por conta disso, né, como várias partes faltavam, os seres humanos seriam incompletos e estariam destinados a morrer. Quetzalcoatl, então, ele teria encarnado na forma humana como um rei antigo chamado Topiltzin, que era contrário aos sacrifícios humanos. No entanto, ele ganhou forte inimizade do deus Tezcatlipoca, que portava um espelho esfumaçado que matava seus inimigos. Para não precisar sacrificar seu povo, Topiltzin vivia confinado, derramando o próprio sangue e o de animais para honrar os deuses, até que seu corpo definhou. Tezcatlipoca teria mostrado a imagem de Topiltzin no espelho esfumaçado, que o assustou. Então Topiltzin passou a usar uma máscara com plumas. Após isso, feliz com a transformação, Topiltzin teria se embebedado e Tezcatlipoca teria armado para que ele dormisse com sua irmã, Quetzalcoatl. Né? Envergonhado com isso, Topiltzin ele teria deixado a Terra em direção ao oceano com promessa de retorno. Esse mito tem uma grande importância para o que vai ocorrer posteriormente. Por quê? Porque, na verdade, né, se observarmos bem, né, quando Cortés e seus homens eles chegam na costa do México, eles são confundidos com deuses, né? Porque segundo o calendário ritual dos astecas, estava previsto o retorno de Topiltzin. Então Topiltzin, esse rei mítico que era a encarnação de Quetzalcoatl, ele teria ido embora com a promessa de retorno. Coincidentemente, Cortés ele teria voltado nesse período, que levou ele a ser confundido com os deuses, né? Os astecas também têm um mito de fundação, né, que diz que os deuses teriam anunciado o local para a fundação de uma cidade. O deus Colibri Azul, no caso, teria indicado que o sinal para a fundação da cidade dos astecas seria uma águia com uma serpente no bico em cima de um cactus, que até hoje é o símbolo do México, né? Está na bandeira mexicana, inclusive. Foi lá que os astecas teriam fundado Tenochtitlan, que era simplesmente a maior cidade da América em seu tempo e uma das maiores cidades do mundo também, né? Então, nesse aspecto, nós temos, né, vários templos, né? Era uma sociedade muito religiosa, uma arte voltada para a religião, os templos, as pirâmides, que serviam também como calendário solar, né? Que no topo das pirâmides havia um templo dedicado para os deuses, sendo Quetzalcoatl e Huitzilopochtli, que eram os deuses mais importantes, né? Huitzilopochtli é o deus da guerra, né? Entre tantos outros que existiam. Tlaloc também, né? O deus das chuvas, entre outros exemplos. Então, entre alguns deuses da Mesoamérica, né, são muitos, são realmente muitos, mas é só para citar alguns, nós temos Itzamna, que é o deus maia dos céus, do dia e da noite, inventor da escrita, do calendário e dos rituais. Itzel, que é a deusa do parto e da fertilidade, protetora das tecelãs. Toril, que é o deus do fogo e do sacrifício. Chak, deus da chuva e da agricultura. Pauatum, que é Deus que sustenta o firmamento, né? O céu da visão maia tinha forma de concha. Kenikahal, que é um deus da Xibalba e do sol. Aput, deus da morte.
Tlaloc, que era um deus da cidade de Teotihuacan, que teve uma grande influência na época dos maias, né, que era o deus da chuva e das tempestades. Huracan, que é deus maia dos ventos e dos furacões, inclusive o nome, o Huracan, deu origem à palavra furacão, né, a palavra furacão é uma palavra de origem maia. Nós temos também Huitzilopochtli, que é o deus asteca do estado e da guerra, e Xiptotec, que é o deus asteca da felicidade. São alguns dos muitos deuses que nós encontramos na Mesoamérica, que, como eu falei, é caracterizada pela noção de dívida com relação aos deuses, a partir do sacrifício. Já na América do Sul, nós temos uma grande diversidade de mitos, né, pois vários povos indígenas tinham várias narrativas sobre a criação e a existência e que se relacionavam muitas vezes ao mundo natural, né, onde os povos viviam, né, com divindades personificando força da natureza, o que indica uma forte presença do animismo, né? Nós temos as tradições xamânicas, que eram comuns em todo o continente, e também, né, nós temos religiões politeístas. Podemos, a grosso modo, dividir as mitologias da América do Sul em dois tipos: a dos Andes e a das Terras Baixas. Então, no caso dos Andes, nós temos religiões solares, em que nós temos principalmente a personificação do Sol como divindade principal. Lá nós tivemos a cidade mais antiga da América, que foi Caral, né, que data de 2600 a.C., que teria tido uma forte influência cultural sobre outros povos da Cordilheira dos Andes e teriam inclusive domesticado a lhama e a alpaca, né? E também todas as outras civilizações que surgiram posteriormente, com exceção dos Chimus, né, que viviam próximo do litoral peruano, adoravam o Sol como divindade principal. Os Chimus, eles adoravam a Lua, né, pois eles acreditavam que o Sol era destrutivo. Havia o culto também a seres em forma de animal, que eram comuns, né? Nós tivemos também a civilização Nazca, que habitou de 300 a.C. a 800 depois de Cristo o Peru e deixou vários geóglifos, né, com desenhos de animais e de seres humanos na região do deserto, que ocupa uma área de 1.000 km², né? Até hoje não se sabe exatamente qual era a intenção deles com isso, né? Qual foi o objetivo deles ao fazer esses desenhos, né? Já nas terras baixas, como na Amazônia, Pantanal e Patagônia, nós temos desde centenas de divindades, né? Nós temos também religiões que não têm deuses necessariamente, mas acreditam em espíritos naturais, e também, né, geralmente nessas sociedades, como muitas não tinham uma hierarquia tão rígida, não havia um deus mais importante, né? Em geral, os deuses eles eram mais ou menos iguais, equivalentes, já que o próprio poder terreno não era centralizado, que nem no caso da Cordilheira dos Andes, que tinha o deus Sol como principal. Nas terras baixas, os deuses eles já viviam numa situação de maior igualdade, né? Também não havia uma liderança absoluta no além, né? Então, né, começando com os Andes eles são mais conhecidos principalmente por conta dos Incas, né? Que a região dos Andes se estende da Colômbia até a Argentina, e a mitologia que prevalece lá é do povo Tuantzúyo, né, ou Inca, que formou um império com sede em Cusco por volta de 1200, conquistando vários outros povos andinos, como os Huarios, Tiahuanacos, né, os Chimus, entre tantos outros, né, Mochis, e com isso formando o maior império pré-colombiano, né, o maior império da América indígena. Então, os Incas, eles eram uma teocracia, mais ou menos como o Egito, no qual o imperador, que era o Sapa Inca, se dizia filho do deus do sol, Inti, a quem era prestado cerimônia. No entanto, apesar de Inti, o deus do sol, ser o mais importante, ele não era o criador. O criador para os Incas era o deus Viracocha, que teria surgido do escuro primitivo no lago Titicaca e criou uma raça de gigantes, depois transformando eles em pedra. Aí, a partir das pedras, ele teria pintado as pedras e com isso deu origem aos seres humanos, e conforme a pintura, cada um deu origem a um povo diferente. Então, na verdade, a humanidade ela já surge dividida segundo a mitologia dos Incas, né? Quando o Viracocha ele cria a humanidade a partir das rochas, né? A partir do que teria sido os antigos gigantes, né? Ele já cria as diferentes etnias, podemos dizer dessa forma. E então Viracocha ele passou por cada tribo ensinando como os seres humanos devem viver e foi em direção ao Oceano Pacífico, né? Então é aquela história do Deus que abandona também, o Deus que cria, mas não fica para testemunhar a sua própria criação, né? Ele deixa legado ou para outros deuses ou para os seres humanos, podemos dizer assim. Então, né, Inti era o Deus
deus mais importante, né? O deus do sol, o deus mais poderoso, né? Viracocha teria ido para o Pacífico. Até interessante notar por que ele teria ido para o Pacífico, né? Existem algumas similaridades entre as mitologias dos Andes com algumas mitologias da Oceania, né? E inclusive com a hipótese de Rivet, né, de que povos da Oceania navegaram para a América do Sul, é até possível que existisse alguma influência cultural da Oceania na religião e nos costumes dos povos da Cordilheira dos Andes. Já os povos Yayos, que eram dos altiplanos peruanos, que viviam como vassalo dos incas, inclusive, o deus Viracocha ele seria um trapaceiro que andava como mendigo. Ele foi apaixonado por uma deusa chamada Cavilhaca, mas foi rejeitado. Ela engravidou ela com seu sêmen em um fruto. Horrorizada com o feito, ela teria fugido. Viracocha foi atrás dela e perguntando aos animais onde ela estava. Os que respondiam bem ganhavam qualidades positivas. Então, por exemplo, um pássaro ganhava asas, né? Uma borboleta ganhava cores. Os que respondiam mal ganhavam características negativas, tipo o gambá ganhava o mau cheiro, por exemplo, a cobra perdia as suas pernas, né? Até que Viracocha encontrou a mulher e o filho petrificados, né? Então, nesse sentido, né, aqui nós temos a origem dos seres, né? Os seres, eles têm qualidades positivas por terem respondido bem a Viracocha, enquanto os que não têm, eles responderam mal a Viracocha. Já os Ratununa, chamados de povos confederados, né, que viviam em trabalho servil no Império Inca, eles acreditavam que a natureza era animada por espíritos dos lugares sagrados, as chamadas huacas, né? Além de adorar a natureza, eles também tinham o hábito de mumificar os corpos dos mortos e os veneravam também. Isso é uma característica muito comum na América do Sul, principalmente na Cordilheira dos Andes, né? Até na Amazônia mesmo isso é encontrado, técnicas de preservação dos cadáveres, né? Acredita-se que alguns povos da região, quando o rei ou o líder morria, ele era preservado e o corpo dele morto ficava no comando, a múmia dele ficava no comando do império ou do reino até que alguma sucessão fosse escolhida, né? Então eles não chegavam a enfaixar necessariamente os corpos que nem os egípcios, mas eles tinham algumas técnicas de preservação, né? A América do Sul também foi a terra de muitas múmias também. Então, entre alguns dos principais deuses que nós temos entre a Cordilheira dos Andes, além de Inti Viracocha, nós temos Mamaquilha, que era a esposa de Inti, deusa do firmamento, Pachamama, deusa da fertilidade da terra e da agricultura, Mamassara, deusa do milho, Wacom, que é deus das secas, Supai, deus do mundo dos mortos, Mamacocha, deusa do mar, cultuada nas regiões litorâneas, Apulhapo, deus das chuvas, Pachacamac, que é marido de Pachamama e é o espírito que rege todas as coisas vivas. Esses são alguns dos muitos deuses que nós encontramos nessa região da Cordilheira dos Andes. Então, né, agora tratando-se do resto da América do Sul, da região das Terras Baixas, nós temos uma grande diversidade de mitos, né, uma grande diversidade de povos e, portanto, de mitos. Muitos não tinham a crença em deuses, e sim em espíritos ancestrais ou espíritos da natureza que animavam a vegetação, vamos dizer dessa forma, né? Embora algumas tivessem já algumas divindades, né? Então, para citar alguns exemplos, já que é impossível tratar de todos, na região da Amazônia, por exemplo, né, e da região do Pantanal, né, nós temos os Guaranis, que eram da região do Paraguai e centro-sul brasileiro, que acreditavam que havia uma substância vital, a de açúcar, que ocupava o universo e gerou Nhanheramoi Jussupapa, que foi um ser que criou a si mesmo, então o céu, a terra, os rios e o mato. Em seguida ele teria criado sua esposa Nhandejare e outros deuses, mas pela desobediência alguns desses deuses viraram animais. Os Guaranis, eles teriam mantido sua forma original e iniciaram a civilização. Então o mito de criação Guarani coloca os próprios Guaranis como a humanidade e a civilização original, então é bastante até etnocêntrico se nós formos observar bem. Os ticunas da região da Amazônia, eles teriam surgido por conta de uma disputa entre irmãos pelo coração de uma mulher. Dioi se apaixonou por Techariu, né? Mas o irmão Ipe violou Techariu, né? E a engravidou. Dioi então obrigou seu irmão a se ralar junto com Genipapos. Os pedaços de
e Pi foram jogados no rio e devorados por peixes. Os peixes que comeram o pedaço do deus viraram os primeiros ticunas, né? Então, há novamente a noção da primeira humanidade ser o povo, né? Que são os peixes que devoraram a carne do deus. Já os Caingangues do sudeste sul-americano acreditavam que o deus maior era Tope, que ergueu o firmamento e fez o espaço, a água e Pentfag, né, a Saracura. Pescou a massa de terra submersa e criou os continentes. Os seres humanos deixaram o subsolo e viveram na superfície. No entanto, um dilúvio quase matou todos. Com isso, os seres humanos se penduraram nas árvores e viraram macacos. Os heróis Camé e Cairu, que foram sobreviventes, eles teriam reconstituído a humanidade após esse dilúvio. Então, nós temos também um mito de dilúvio na região, de parte por conta das grandes cheias, que às vezes podem ser devastadoras para a comunidades arredores, né? Então, uma humanidade foi criada, no entanto, um dilúvio acabou com toda ela e 2 heróis reconstruíram a humanidade. Já os Macuxes, que são da região de Roraima e Venezuela, o Sol é o criador. Pode até ser uma influência do Andes nesse sentido, né? O pescador, o Sol era pescador, ele puxava peixes para o céu, mas um jacaré os roubava. Como pedido de desculpa, o jacaré ofereceu sua filha para ele, né? Que teve 2 herdeiros, Macunaíme e Siquirã, que cortaram a árvore da vida, o Azacá, e inundaram o mundo. Então também nós temos outro mito de dilúvio aqui. Após um dilúvio, um incêndio destruiu tudo o que sobrou e Macunaíme reconstruiu o mundo e recriou a humanidade com moldes de barro, né? Então nós temos novamente essa noção da humanidade sendo destruída primeiro por um dilúvio, depois por um incêndio, e um herói que foi o responsável pela recriação. Já os Terenas da região do Pantanal cultuavam Itucoviche, que era criador de todas as coisas. Após ele fazer o mundo, ele se retirou, e uma das sagas mais memoráveis da história é a do jovem Yuri Koyuvakai, que perambulava atrás de aventuras e não queria trabalhar. Lembrando, né, que muitas sociedades sem propriedade privada, o trabalho era coletivo, era de importância para todos, né? Então a mãe desse jovem, ela partiu ele ao meio, porque ele não queria fazer a roça, e suas metades viraram gêmeos, que resgataram seres humanos do mundo subterrâneo. Já na região mais litorânea, podemos dizer dessa forma, nós temos principalmente os tupis, né, que são um dos mitos das terras baixas, vamos dizer assim, que são mais conhecidos, podemos dizer dessa forma, em grande parte porque os jesuítas que vieram para cá, que vieram para o Brasil durante o domínio português, né? Eles foram responsáveis também por registrar muitos dos mitos tupis e guaranis principalmente, justamente para cristianizá-los, né? Acredita-se que a mitologia tupi antiga, ela é muito diferente do que a que os jesuítas registraram. Para começo de conversa, né? Acredita-se que não havia um deus maior, né, primeiramente isso. Segundo, que acredita-se que o deus da criação era uma deusa chamada Tupana, que depois se tornou Tupã. Acredita-se que por conta da influência do cristianismo, né, que acabou transformando a imagem do criador em um homem, né? E acredita-se também que um dos grandes heróis da mitologia tupi-guarani era Jurupari. Jurupari, ele que teria sido o grande responsável pela legislação tupi-guarani, por todas as leis e pela ordem, e ele que teria inclusive originado o sistema patriarcal tupi-guarani, que era matriarcal. No entanto, tudo isso muda muito quando os jesuítas eles chegam para a conversão dos tupis. Jurupari, por exemplo, acabou sendo associado a uma figura sombria, né? Inclusive ele tinha uma corte que eram os Anhangás, que acabou sendo personificado como deus da morte e deus do submundo, né? O Anhangá, que inclusive é muitas vezes confundido com demônio, embora não seja bem isso que ele fosse, né? Da mesma forma também Tupana deu lugar a Tupã. Então, né, entre algumas características centrais da mitologia tupi-guarani, nós temos a ideia de que tudo foi criado por uma energia chamada Nhanvecuruçu, que era uma energia mais antiga do que o universo e que gerou todas as coisas, inclusive os deuses. Então Tupã teria sido o deus criador da Terra, né? Ele era deus do trovão, ele criou a matéria a partir de uma alma positiva e negativa, e então desceu ao Monte Areguá, no Paraguai, e continuou a criação.
Algumas lendas afirmam que Tupã era casado com Jaci, a deusa da lua, que ajudou na criação ao trazer beleza para a terra. Então Tupã criou a terra, Jaci embelezou a terra. Depois de criar rios e mares, Tupã criou o Iara, que é uma sereia que protege as águas. E para proteger as florestas foi criado Caaporã, o deus dos animais e das selvas. Então aqui a gente já tem uma coisa importante, muitos seres do folclore brasileiro são decorrentes de mitos antigos, que eram de indígenas brasileiros, Iara é a sereia lá que existe no rio Amazonas, E Caaporã deu origem tanto ao caipora quanto ao curupira, com a mescla de elementos europeus e elementos africanos também, Acredita-se também que o boitatá, serpente de fogo, era uma divindade cultuada por vários grupos indígenas, Entre tantos outros, podemos dizer dessa forma. Então Tupã, ele teria criado o primeiro homem e a primeira mulher. Tupave foi o primeiro homem, que foi criado a partir do barro, e Cipave, a primeira mulher, criada a partir de vários elementos. Em seguida, lhes deu o sopro da vida e eles tiveram 3 filhos e filhas. Entre os filhos de Tupave e Cipave, há Tumé Arandato, que foi o primeiro pajé, um sábio, vamos dizer dessa forma. Acredita-se que Tumé, ele era bastante sábio, ele que teria desenvolvido vários conhecimentos da pesca, da engenharia, da caça para os tupis, No entanto, ele teria ficado descontente com a forma como o ser humano ele se corrompia, e então teria vagado para outros lugares, Então ele teria sido um deus andarilho que ficou vagando pelo mundo pensando sobre a existência, E Jepeossá, que foi o primeiro ladrão que se matou e se transformou no caranguejo, Nós vamos ter também Mangarato, que era um chefe bastante generoso, no entanto ele teve uma filha, Querana, que foi sequestrada e seus filhos amaldiçoados. A irmã de Mangarato, Poraze, ela se sacrificou para matar os monstros, salvar a sobrinha que foi sequestrada, a Querana, e então livrar a família da maldição, Então a gente tem uma heroína, que vai ser a grande responsável por livrar a humanidade da maldição. Então, nós temos uma grande diversidade de deuses, podemos dizer dessa forma, vários seres que estão presentes nessas regiões, Nós temos, entre outras divindades, nós vamos ter, além dos tupis, mas de outras regiões das terras baixas, nós temos Guaraci, deus tupi do sol, que era o filho de Tupã com Jaci, Seuci, que era a deusa das ocas e das lavouras, Anhangá, que é considerado tradicionalmente inimigo de Tupã e que protegia as florestas, pois ele passou a ser associado ao submundo, junto com Jurupari também, e também passou a ser associado ao demônio com a cristianização, embora ele não era tido como um demônio nessa época, O Sumé, que é o deus da sabedoria, que ensinou o cozimento da mandioca, as leis e as regras. Pela desobediência dos indígenas, ele teria partido para o Oceano Atlântico. Algumas versões acredita-se que Sumé teria sido Tumé, O Tumé, o primeiro pajé. Aquanduba, que é o deus da ordem dos araras, que são povos indígenas do atual Pará, e que tocava flauta para gerar a ordem. Diz que uma vez ele lançou um dilúvio na humanidade e os sobreviventes tiveram que recomeçar a sociedade. Nós temos também Yorishiriamori, que é o deus da paixão Yanomami, na região de Roraima e o sul da Venezuela. Ele era uma árvore cantante que acabou encantando as mulheres, que se apaixonaram pela árvore. Os homens enciumados tentaram o matar, com isso ele subiu aos céus como um pássaro. Nós temos também Iebabelo, que é deusa criadora das tribos dos Dessanas, dos índios do Rio Negro, que criou humanos mascando uma folha de coca. Então a noção da criação feminina também é uma coisa muito presente na região da Amazônia. O Anad, que é o deus dos Iecuanas, um povo que habita a fronteira entre Brasil e Venezuela e que criou 3 seres primordiais. 2 deram errado e representam tudo o que há de ruim no mundo, e o terceiro é a criação. Então, no caso, basicamente, para os Iecuanas, 1/3 da humanidade é a criação e o resto é o negativo, o que deu errado, que seria basicamente a morte e a noite
principalmente. Haburi, que é o herói mortal dos Aral, do rio Orinoco, que teria sido inventor da primeira canoa, o que é muito importante, né, já que os povos do Aral, eles são povos canoeiros, eles vivem da pesca e passam boa parte da vida navegando, né, inclusive até reza a lenda que algumas crianças sabem nadar antes mesmo de andar, por conta da grande presença do rio na vida deles. E também, né, muitos tinham uma crença em vida após a morte, né? Muitos indígenas da América do Sul tinham a crença na vida após a morte, né? No entanto, não acreditava-se muito num retorno, né? Mas acreditava-se numa espécie de paraíso, né? Por exemplo, entre os tupis, principalmente, os tupis e os guaranis, né, acreditava-se que após a morte, o espírito ele iria enfrentar vários monstros e obstáculos, ia enfrentar vários desafios e depois que eles consolidassem esses desafios, eles iriam para um lugar chamado de Terra Sem Mal, né, que seria uma espécie de paraíso onde os grandes guerreiros e os ancestrais eles se encontravam, né? E também os Terenas já chamavam esse lugar de Eshiva, que era mais ou menos a mesma coisa que a noção de terra sem mal para os tupis, né? Muitos povos também eram antropófagos, né? Ou seja, eles praticavam canibalismo, já que eles acreditavam, inclusive, né, que ao comer a carne de uma pessoa, você adquiriria a virtude dessa pessoa, né? Então, geralmente numa guerra, os grandes guerreiros que eram feitos prisioneiros eram devorados. Já aqueles que não recebiam muito destaque, eles eram soltos ou mortos mesmo, né? Então havia essa noção, né, o que estabelecia muitas vezes um ciclo de vingança e de guerra contínua, principalmente entre os tupis, que eram mais beligerantes. Além desses casos que foram mencionados, nós temos também alguns casos mais esporádicos e menos conhecidos que nós podemos listar, né? A América, como eu falei, é um continente muito vasto. Esses exemplos que foram dados no decorrer dessas duas aulas são apenas uma pequena parte do todo, né? Se for observar, até hoje, há muitos mitos americanos que são muito presentes, né? É claro que eles sofreram muitas transformações, antigamente com certeza existiram muito mais também, né? Então essa é apenas uma pequena demonstração, podemos dizer assim, das mitologias da América. Então, só para citar alguns casos de algumas regiões que não foram necessariamente citadas no decorrer dessa aula, no Caribe, por exemplo, a mitologia mais conhecida que nós temos é a do povo Taino, né? Os Tainos, eles habitaram as ilhas de Cuba, Haiti, República Dominicana e Porto Rico. Eles acreditavam em uma deusa criadora chamada Atabey, que era a deusa da terra, fertilidade, agricultura e água fresca, e então criou o mundo. Acredita-se que Atabey é a matéria-prima de tudo que existe e se manifesta como Caguana, que é o espírito do amor, e Guanbansé, que é a fúria da natureza. Então é uma mescla de politeísmo com animismo, a crença em deuses, mas que também são espíritos regentes da natureza. Também acreditavam na Rúpia, que é o espírito dos mortos. Outras divindades também são Huracan, deus dos ventos, então aqui tem uma grande influência dos maias, né? Até o nome é muito parecido, né? Os maias chamavam de Huracan, já os tainos de Huracan, né? Então é muito parecido a pronúncia, né? Que deu origem inclusive a Huracan, né? Que é furacão, em espanhol assim como hurricane, né? Que é em inglês, né? O deus dos ventos, e o Cacho, que é o espírito masculino da fertilidade, e também os Zemes, que são espíritos ancestrais, né? Então, também, além da crença em deuses, a crença em espíritos da natureza, também existe a crença em ancestrais, espíritos ancestrais. Também é um pouco totêmica essa religião, né? E na Patagônia, que é o grande deserto, né, vamos dizer dessa forma, que se espalha pela Argentina e pelo Chile, nós temos principalmente os Mapuches, né, que é o maior povo em população, né? Então os Mapuches, eles têm uma religião bastante animista também, né, na crença de espíritos da natureza, uma religião xamânica, com a presença de xamãs que negociam com esses espíritos. Então os Mapuches, eles acreditavam em Inganeshen, que é o espírito criador, que se manifestou sob a forma de um homem velho e um jovem, e uma mulher velha e uma jovem. Então acredita-se que eles reproduziram, ou seja, o Deus ele se reproduziu com ele mesmo. Ele criou o homem velho, a mulher velha, e o homem jovem e a mulher jovem que se reproduziram, né? E acredita-se que, no caso, os espíritos convivem com os mortais sob a forma dos Piyan, que são os espíritos ancestrais, os Ingen,
que são os espíritos naturais, e o Ekufe, que é o espírito maligno. Então, nesse sentido, nós temos três tipos de espíritos: os espíritos ancestrais, Piyan, os da natureza, né, que são os que os xamãs negociam, que são os Indien, e os espíritos malignos, os espíritos sombrios, que são os Ekufes. Uma característica que marca bastante a religião dos Mapuches é principalmente a mulher como xamã, que é uma coisa até atípica mesmo para a própria América. Embora na América nós temos até a presença de mulheres como deusas, sacerdotisas e muito provavelmente até como líderes ou chefes políticas em alguns territórios, né, era pouco incomum ter a presença de mulheres xamãs, né? No caso da Patagônia, isso é a regra e não a exceção. Elas são as chamadas machis, que são as responsáveis pelos rituais e que se utilizam de tambores e de músicas para poder negociar tanto com os espíritos da natureza quanto com os espíritos ancestrais e até com os espíritos malignos, porque às vezes é necessário negociar com eles também, né? Então, isso aí, né, nós vimos então, com isso completamos as aulas de mitologia sobre o continente americano, e na próxima aula nós falaremos sobre a Oceania, que é o último continente que ficou para ser trabalhado. Uma boa tarde a todos e tudo de bom!